Graças a Deus. E a paz do Senhor para todos aqueles que neste momento estão me vendo e ouvindo. E eu tenho a palavra para hoje, que eu quero comentar Mateus, capítulo 14, e quero ler do versículo 27 até o versículo 31. E diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vou ler até o 32 ainda. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meus irmãos, nós temos uma passagem tão maravilhosa e poderosa. Jesus ficara ainda no outro lado, depois daquela multiplicação dos pães, e mandou os discípulos ir para o mar, para o outro lado, era o mar da Galileia. E anoiteceu. E de repente, lá pelo finalzinho da madrugada, lá vem Jesus caminhando por sobre as águas. Uma passagem completamente diferente, que os discípulos não estavam acostumados. E o vento estava forte. E o barco estava açoitado pelas ondas. E ele estava assustado, era um momento de tempestade. De repente, vem aquele vulto andando por cima das águas. E eles se assustaram. A lembrança foi logo aquela coisa negativa do costume, é um fantasma. E Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Parece que ele parou um pouco. E o barco está lá, sofrendo o efeito das ondas. Pedro, que era o mais afoito, ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Se és tu, faz esse milagre comigo também. Meus irmãos, naquele momento, tudo leva a crer e pensamos que Pedro estava cheio de fé. E o Senhor disse para ele: Vem, Pedro. E Pedro está olhando para Jesus. Meus irmãos, dá a impressão que Jesus parou. Não parou o vento, não parou as ondas, mas ele parou por cima das ondas. Em cima das ondas. Digamos assim, flutuando sobre as ondas. E Pedro faz a experiência para Pedro. Foi a palavra de Jesus, ele mandou. Se é ele, então vai dar certo. E vamos ver se a gente consegue visualizar. Pedro põe uma perna para fora do barco e coloca os pés na água. Opa, ficou firme, parece que é um chão. E botou a outra. E começou a andar olhando para Jesus, meus irmãos. Aí eu vou analisar 2 momentos na vida de Pedro. Olhando para Jesus. E olhando para ele, ficou cheio de fé. E a palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E está lá Pedro caminhando. Mas o vento estava forte. E ele já deve estar com a roupa molhada quando estava no barco, vento forte. E o vento forte com água molhada, a roupa molhada, faz uma pressão. E ele diz a palavra que, sentindo o vento forte, ele teve medo. Meus irmãos, 2 coisas que aconteceu. O vento forte, aquilo que era difícil, soprou forte na roupa molhada. E Pedro aí teve medo. Meus irmãos, o medo é um tremendo assassino da fé. Pedro
perdeu as esperanças, perdeu a fé. Estava olhando para Jesus. Estava pertinho de Jesus, mas estava afundando, porque ele teve medo, ele perdeu a fé. Mas ele gritou: Senhor, salva-me, oh meus irmãos. Que coisa! Aquele homem estava cheio de alegria, cheio de coragem, caminhando por cima das águas. Vamos pensar Pedro agora, caminhando em cima das águas. Estou olhando para Jesus, ele é o Senhor. É ele que estava andando, não era um fantasma. Eu estou andando porque ele mandou vir. Ele estava cheio de fé. Mas o vento forte, meus irmãos, as circunstâncias da vida que batem sobre nós como um vento, muitas vezes quebra a nossa fé, perdemos a esperança. Pedro podia ter ido caminhar até Jesus sem afundar. Estava dependendo de que a palavra foi dada, vem, mas estava condicionado à fé. Se ele não tivesse fé, ele não saiu do barco, mas ele teve fé, mas a fé começou a fracassar de acordo com a pressão do vento na vida de Pedro. Coisa terrível. E ele começa a ir para o fundo. E ele grita: Senhor, salva-me, oh meus irmãos. E diz a palavra que Jesus, estendendo a mão, segurou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé de Pedro, pela palavra, era pequena. E ele duvidou. Meus irmãos, com dúvida, nós não recebemos as bênçãos de Deus. Os milagres são realizados pelo poder da fé no nome do Senhor. Mas se duvidar, não vai. E Pedro, então, começou a se afundar. Vamos pensar agora. E Pedro, que estava caminhando em cima das águas, agora ele está olhando: estou afundando, eu vou para o fundo. Senhor, me salva, Senhor, que eu vou morrer. E Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, tu duvidaste. Meus irmãos, na dúvida não recebemos as bênçãos de Deus. Mas agora que Jesus estendeu a mão, e Pedro sentiu confiança. Jesus não pegou Pedro no colo. Ele estendeu a mão, segurou Pedro e ele ficou. Dá a entender, eu olho esse quadro assim, como Jesus estando parado. E Pedro agora de pé ao lado dele, mas Jesus está segurando a mão. Meus irmãos, minhas irmãs, se Jesus estiver segurando a tua mão, tu é um vencedor, uma vencedora. Tu não vai ser derrotado. E agora Pedro volta de novo. Olha as duas caminhadas de Pedro, meus irmãos. Indo até Jesus e olhando, e faltou fé, ele está afundando. Mas ele pede socorro e Jesus chega para o socorro. Jesus está pronto para socorrer. Jesus segurou Pedro, estendeu a mão, né? E agora, Pedro não está afundando mais, mas tem que ir para o barco. Jesus está caminhando e Pedro caminhando agora, seguro nas mãos de Jesus, e foram para o barco. Jesus só repreendeu o vento quando chegou no barco. Que coisa, né? Prova tremenda para Pedro. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por provas tremendas e somos derrotados, porque estamos olhando para o vento forte, as consequências, os eventos, aqueles que nos rodeiam. Mas nós, para ser vitorioso, temos que olhar firmemente para as obras de Deus ser realizadas. É feito pela fé. Homens de fé, mulheres de fé foram vencedores. O que duvida, a própria palavra diz que é semelhante uma casca, uma nó, e jogar nas águas para um lado e para o outro, não tem firmeza. Mas você, eu, nós fomos chamados para ser homem de fé.
E tem momento que a fé é colocada à prova. E neste momento, a fé de Pedro foi colocada à prova. E ele falhou, ele foi para o fundo, mas Jesus estava junto dele. Meus irmãos, mesmo nas dificuldades, que parece que nós não conseguimos, mas se Jesus colocar sua mão sobre nós, nós seremos vencedores. Fica na dependência de Jesus. E aí tu serás um vencedor e poderá caminhar sobre as águas tempestuosas desta vida e ter vitória. E que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, nos conceda a tua graça e vai, Senhor, renovando-nos na fé, Senhor. Vai, Senhor, dando-nos graça para olhar firmemente para ti. Pai de amor, Deus da eternidade, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.